Bom dia! Estamos iniciando o nosso assunto, dando continuidade a congruências de triângulos, né? Sou a professora Délis Ferreira. Então, vamos analisar primeiro o que é um triângulo congruente. Dizemos que duas figuras são congruentes quando possuem as mesmas características e as mesmas medidas. Porque congruência na matemática significa igualdade, tá? Quando eu quero falar em igualdade na linguagem matemática, eu falo em congruência. E o símbolo para congruente é esse daqui, pessoal, esse que tem 3 tracinhos. Então, se você vê 3 tracinhos, eu estou falando que são congruentes, ou seja, que são iguais. Dois triângulos são congruentes quando as medidas de seus lados e ângulos correspondentes possuem a mesma medida. Para indicar que os triângulos são congruentes, podemos utilizar a seguinte notação. Então, nós vamos analisar sempre os dois triângulos. Para a gente analisar um, analisa o outro e vamos dizer qual a congruência que esse ângulo tem com o outro, tá bom? Então, aqui, o triângulo ABC é congruente ao triângulo DEF. Não importa a posição que esses triângulos estejam. Então, eu vou analisar o que está acontecendo com eles aqui. Primeiro eu vou analisar os lados do triângulo e depois eu analiso os ângulos dele, para ver se são iguais. Então, aqui eu tenho o lado AB. Se você vê nesse triângulo ABC, você tem um lado medindo 2 centímetros, de A para B mede 2, de B para C mede 2,5, de C para A mede 1,5. Ótimo. Vi aqui uma figurinha, ó, que está dizendo para mim que esse triângulo é o quê? Ele possui um ângulo reto, ele é um triângulo retângulo. Então, eu já tenho várias informações. Ele tem 3 lados diferentes, é um triângulo escaleno, né? Falando de perímetro, ele é escaleno. Falando de ângulo, ele é um triângulo retângulo. Ótimo. Então, eu vou analisar o outro, o triângulo DEF. No triângulo DEF, qual é o lado que mede 2 centímetros? É de E para F. De E para F mede 2 centímetros. Então, aqui eu vou dizer que o lado AB é congruente ao lado EF. Pronto. Aí, vamos continuar. O lado BC mede 2,5 centímetros. E aqui no próximo, eu tenho F para D, mede 2,5 centímetros. O lado CA mede 1,5. Então, o lado DE mede 1,5. Então, eu tenho um ângulo congruente, tá? No ângulo A, ele mede 90 graus, no ângulo E, ele mede 90 graus. Então, para um triângulo ser congruente ao outro, ele tem que possuir lados e ângulos iguais. Então, lados e ângulos iguais. Então, ele é um triângulo congruente. Observe que esse triângulo aqui, ele está diferente desse. Em que sentido? O lado mudou a figura, mas os lados deles e os ângulos são iguais. Por quê? Porque um pode vir de cabeça para baixo, outro pode vir de cabeça para cima, outro pode vir de lado. Você tem que aprender a analisar o sentido da coisa. Então, o que é que nós estamos conversando aqui? Nós estamos conversando sobre lados e ângulos. Então, eu vou analisar os lados e vou analisar os ângulos. Foram iguais? Foram. Ótimo. Então, eles são congruentes. Aí, eu coloquei aqui. AB, que é o lado AB, congruente a F, BC, congruente a FD, CA, congruente a DE, tá bom? O ângulo A é congruente ao ângulo E, o ângulo B é congruente ao ângulo F e o ângulo C é congruente ao lado D. Ótimo. Congruência quer dizer o quê? Igualdade. Vamos repetir aqui só para ver se fixou bem certinho na sua cabeça, tá? Então, aqui foi o ângulo ABC, e aqui eu vou chamar de A', B' e C'. O que foi que nós conversamos? Que os lados e os ângulos tinham que ser o quê? Iguais. Então, aqui, esse está bem a igualdade, né? Então, esses 2 pontinhos, você tem um pontinho, 2 pontinhos, 3 pontinhos. Esses pontinhos aqui quer dizer que os lados são diferentes, tá bom? Esse lado é diferente desse, que é diferente desse. Então, eu posso dizer que aqui tem 2 centímetros, aqui 3 centímetros, aqui 4 centímetros. Então, é o seguinte, o lado AB, ele é exatamente igual ao lado A', B', tá vendo? O lado BC, ele é exatamente igual ao lado B', C'.
E o lado CA, ele é exatamente igual ao C', A'. Então, eu estou dizendo que esses lados, eles são congruentes. O lado AB é congruente ao lado A', B'. O lado AC é congruente ao lado A', C'. E o lado BC é congruente ao lado B', C'. E os ângulos, lembra que eu falei para você que os ângulos também têm que ser iguais? Então, o ângulo A é congruente ao ângulo A'. O ângulo B é congruente ao lado B'. O ângulo C é congruente ao ângulo C'. Então, portanto, com essas definições, eu digo para você o seguinte, que o triângulo ABC é congruente ao triângulo A', B', C'. Congruência de triângulos. Aí nós já vamos ter os casos de congruência, porque na matemática é assim, sempre vem as definições para ajudar você, tá? Então, você tem que lembrar quais são as definições que nós vamos ver aqui. A primeira definição, o primeiro caso que nós vamos ter de congruência de triângulos, LLL, que significa lado, lado, lado. Então, já está deixando claro para você. Dois triângulos são congruentes quando os três lados correspondentes são congruentes. Ele está dizendo para você o seguinte, que os dois triângulos aqui só vão ser iguais se cada lado desse triângulo for igual ao do outro. Aí você tem que analisar. Aqui eu tenho um triângulo ABC, tenho um triângulo DEF. Ele disse o quê? Que os lados têm que ser exatamente igual. O lado AB, ele é exatamente igual ao lado DE. Então, o lado AB é igual ao lado DE. O lado AC é igual ao lado DF. O lado BC é igual ao lado EF. Então, portanto, o triângulo ABC, ele é o que, minha gente? Ele é congruente ao lado DEF, tá? Ele é congruente. Aqui tá errado, tá bom, galera? Esse símbolo aqui é de aproximação e aqui em cima é um traço. Desculpa aí pelo erro. O símbolo de congruência são 3 tracinhos, tá? Mas você tem que lembrar só desse detalhe aqui. O primeiro caso de congruência é lado, lado, lado. Então, se você tem que ter o mesmo lado igualmente o do outro. O segundo caso é lado, ângulo, lado. Aí você vai olhar o seu triângulo. Dois triângulos são congruentes quando tem dois lados e o ângulo compreendido entre esses lados, respectivamente, também são congruentes. Então, o próprio caso já lhe ajuda, é o lado, ângulo, lado. Então, você tem que ter lado, ângulo e lado. Então, aqui você tem um triângulo IXZ e você tem um triângulo SRT. Então, você tem lado, ângulo, lado. Aí, o lado YX e tem aí você tem um ângulo e tem um lado XZ. Tá? Agora, vamos analisar os dois. O lado YX é igual ao lado SR, tá? O lado XZ, ele é igual ao lado RT. O ângulo X é igual ao ângulo R. Então, qual caso você está se referindo? Lado, ângulo, lado. Próximo caso. Terceiro caso. Ala, ângulo, lado, ângulo. Ótimo. Aqui, se dois triângulos têm ordenamentos congruentes, um lado e dois ângulos a eles adjacentes, então esses triângulos são congruentes. Então, nesse daqui, você já vai ter o quê? Dois ângulos e o lado compreendido entre esses ângulos, respectivamente, são congruentes. Então, você vai ter dois ângulos e o lado, vamos dizer assim, que liga esses dois ângulos, tá? Você tem dois lados e um ângulo. Então, nós temos o ala, ó. O ângulo A, ele é igual ao ângulo A'. O lado AB é igual ao lado A'B'. O ângulo B é igual ao ângulo B', tá bom? Então, o ângulo A
ele é igual ao ângulo A'. O lado AB é igual ao lado a linha B'. E o ângulo B é igualzinho ao ângulo B'. Então, nós temos o terceiro caso, o ala, ângulo, lado, ângulo. O quarto caso. Muitos livros vão tratar como Lá, L-A-A, outros como L-A-A, e você vai ter um Ozinho pequeno, você vai achar que é um zero pequeno de grau, mas não é. Significa lado, ângulo e ângulo oposto, tá? Então, lado, ângulo e ângulo oposto. Ótimo. Então, vamos lá. Dois triângulos são congruentes quando tem um lado, um ângulo adjacente e um ângulo oposto a esse lado, respectivamente congruente. Então, de novo. Se dois triângulos têm ordenamento congruentes um lado, um ângulo e um ângulo oposto ao lado, tá? Então, por exemplo, eu tenho um lado, eu tenho um ângulo e eu tenho um ângulo oposto a esse lado. Que lado você tem? BC. Aqui, que lado você tem? É F. O ângulo que você tem aqui é C. E o ângulo que você tem aqui é o A. O ângulo A, ele está oposto ao lado BC, tá bom? Então, o lado é F, você tem o ângulo F e você tem o ângulo D, que está oposto ao lado EF. Que caso é esse? É o quarto caso. Lado, ângulo e ângulo oposto. Então, aqui você tem um triângulo ABC, semelhante ao triângulo DEF ou congruente ao ângulo DEF. Então, semelhante e congruência quer dizer a mesma coisa e quer dizer que são iguais. Agora vamos para um exemplo, né? Em cada item a seguir, indica o caso de congruência. Ótimo. Aqui você tem um lado, um ângulo e um lado. Aí no outro você tem um lado, um ângulo e um lado. O que é que você tem que observar? Se os lados e se os ângulos são iguais. Esse lado aqui mede 5, aqui mede 5. O seu ângulo tem 110 graus, aqui tem 110 graus. Esse lado mede 3 e esse lado mede 3. Aí você vai analisar que teoria eu vou aplicar aí. O primeiro caso, LLL, lado, lado, lado. Você já tem um ângulo, então você não tem um lado, lado, lado. Aí você vai analisar o segundo caso, lado, ângulo, lado. O terceiro caso, ângulo, lado, lado. Ângulo, lado, ângulo. Ou o quarto caso, lado, ângulo e ângulo oposto. Óbvio que tá na cara, né, galera? Então, aqui você tem lado, ângulo, lado. Então, fica fácil. É o lá. Lado, ângulo, lado. Aqui, você já tem outra situação. Você já tem um cálculo, tá bom? Então, vamos lá. Na figura abaixo, o triângulo ABC é congruente ao triângulo EDC. Os valores de x e y são, respectivamente, ótimos. Você vai ter que analisar o que está acontecendo aqui. Ele disse que o triângulo ABC é igual ao triângulo EDC. Tá. Eu estou analisando aqui, esses triângulos, ele está aqui, ó, com um ponto de vértice. Então, implica dizer que esse lado e esse lado aqui, esses dois ângulos aqui, ele está oposto pelo vértice. Então, se está oposto pelo vértice, eu vou igualar. Eu vou igualar 3y mais 2 igual a 23, para descobrir esse y aqui. Porque ele quer que a gente encontre x e ele quer que a gente encontre y, tá bom? Então, eles estão opostos pelo vértice aqui, ó. E aí, eu tenho 3x mais y igual a 23, tá? Aí, você fazendo a continha, você vai ter o 2 para o outro lado, vai ficar com 3y igual a 23 menos 2, 23 menos 2 é 21, e aí, você tem o 21 dividido por 3, que y é igual a 7. Ótimo. Então, você já achou o valor de y é igual a 7. Aí, vou atrás de x. 2x menos 3 igual a 15. Ó, eles também estão o quê? Opostos, né? Aí aqui a gente já vai para a teoria dos ângulos internos, alternos internos, alternos externos. Então, aqui você tem uma igualdade, 2x menos 3 é igual a 15. Então, vamos lá. Aí você tem 2x igual a 15 menos
mais 3, 15 mais 3 é 18, aí 18 dividido por 2 é 9. Então, x é igual a 9, y é igual a 7. Você tem 9 centímetros e você tem 7 centímetros. Entre ângulos congruentes, lados opostos e ângulos congruentes são congruentes. Lados opostos, esse lado está oposto a esse. Esse aqui, ó, está oposto também a esse. Então, você pode pegar várias teorias. Você pode lembrar do opostos pelo vértice, alternos internos, internos alternos, externos alternos externos, ou você pode lembrar desse aqui, lados opostos a ângulos congruentes são congruentes. E aí você vai trabalhar com igualdade, não com somatória, tá bom? Então, você vai igualar 3y mais 2 igual a 23 e vai igualar 2x menos 3 igual a 25, porque tem que estar oposto. Esse está oposto a esse e esse está oposto a esse. E a dica de hoje é, se você não fizer, ninguém vai fazer para você. Então, pessoal, lembre disso sempre. Se você não tentar, se você não se esforçar, não há ser humano que vai fazer por você. Seu pai não vai fazer por você, sua mãe não vai fazer por você, você não vai encontrar pó do pilim-pim-pim para de repente todos os deveres estarem prontos, tudo na sua vida dar certo. Aí um anjo não vai cair do céu, vai incorporar no seu cérebro, você vai ficar super, hiper, mega inteligente de uma hora para outra. Nossa vida é feita de tentativas. E você tem que internalizar essa situação. Se você não fizer, ninguém vai fazer para você. É aquela historinha. Se eu não tentar ser feliz, como é que eu vou descobrir se eu vou ser feliz ou não? Então, tudo é uma dependência de você mesmo. Então, todo o conteúdo, estamos em um momento delicado, estamos passando por momentos difíceis, mas momentos difíceis sempre vai existir na sua vida. Você só tem que entender isso, que se você não fizer, ninguém vai fazer para você, tá bom? Boa aula e um bom dia.